Bom dia! Hoje, orientações para os líderes de Deus em Atos 20, do 17 até o 38. Paulo está na sua terceira viagem missionária e, ao invés de voltar para a Síria, ele decide ir para Jerusalém. Então ele começa a sua ida para Jerusalém. E nesse percurso nós já vimos um pedaço. Agora nós estaremos em Mileto. E Paulo traz orientações maravilhosas para os líderes. Meio-dia hoje, nossa live ao vivo, 12 horas, meio-dia, aqui pelo meu canal, esteja conosco. Está escrito assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Essa foi a igreja que Paulo, ele parou em Éfeso, pregou um pouco, deixou Priscila e Áquila. Priscila e Áquila discipulou Apolo foi para Corinto. Paulo iniciou sua terceira viagem missionária e foi para lá de novo, em Éfeso. E lá ele ficou um período aí de 2 anos, quase 3 anos. É essa a igreja. Agora ela está cheia de presbíteros. Percebe-se que lá não foi oficializado nenhum apóstolo. Ou seja, percebe-se que cargos da igreja é presbítero, ou seja, bispo, presbítero, que fala do mesmo cargo, e diácono. Apóstolo, percebe-se que não deu continuidade em cargos de apóstolo. Tem o serviço, o ministério de apóstolo, mas cargo não. 18. E quando chegaram, Paulo disse... Agora ouça as orientações de Paulo aos líderes de Deus. Aqui, os presbíteros da igreja. Vocês sabem como eu conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeu como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça. Percebeu que nessa primeira parte da orientação, Paulo está prestando conta do ministério dele. Ele está falando como que ele andou de modo honesto, de modo fiel, dedicado, multiplicador entre os presbíteros de Éfeso. Eles testemunharam isso. Eles são prova da fidelidade de Paulo a Jesus. Fidelidade no sentido de pureza, de honestidade, mas fidelidade no sentido de um serviço dedicado, multiplicador. Agora, o versículo 25, ele diz: E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Até aqui. Ele deixa claro, olha, em relação a vocês estou em paz. Fiz o que tinha que ser feito, fui fiel a Jesus, tanto na pureza quanto na multiplicação. E aí, agora ele começa a falar as orientações para os líderes. Cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos. Zelem por vocês. E isso é uma coisa muito ampla, porque falar de cuidar de mim, fala de cuidar de quem eu sou, cuidar do meu corpo, do meu tempo, cuidar da minha mente, das minhas emoções, cuidar
da fé em Jesus, que foi plantada em mim pelo Espírito Santo, cuidar de mim de modo integral. E ele continua. Ele diz assim: e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Percebeu? Presbítero aqui também é chamado de bispo. Então percebe-se que presbítero e bispo correspondem ao mesmo cargo. Ele falou, olha, ele chamou os presbíteros e ele chamou, lá estão os presbíteros de Éfeso, e ele acaba de chamar esses presbíteros como bispos, supervisores do rebanho de Deus. Então, presbítero e bispo está falando do mesmo cargo. Continua. O qual ele, o rebanho que ele comprou, está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão muito de vocês, no meio de vocês, lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ele está dando um alerta, vai vir gente perigosa aí para ficar no meio do rebanho, tomem cuidado. 30. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Ele está falando do treinamento que ele deu aos presbíteros para que eles fossem presbíteros, supervisores, bispos da igreja de Deus e deveriam vigiar, tomar cuidado, serem de fato líderes do povo. 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar a herança entre todos os que estão santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles, então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele disse, que tinha dito que não mais o veria, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Então Paulo deixou uma orientação importante para os pastores em Éfeso, que eles deveriam cuidar de si, que deveriam cuidar do rebanho de Deus, serem vigilantes, ia ter lobos no meio do rebanho, que eles deveriam levar em conta todas as exortações, ou seja, o treinamento que o apóstolo Paulo deu a eles, e eles estariam entregues a Deus e à palavra. É importante entendermos isso. Líderes precisam cuidar do rebanho de Deus, sabendo que o rebanho é de Deus. E aí, quando eu digo rebanho de Deus, eu não me refiro somente à igreja. Lógico que aqui a aplicação é a igreja local, para os presbíteros. Mas eu também falo para um pai que está me assistindo, que Deus colocou um rebanho na sua mão, que foi sua igreja. Que foi sua família. Mãe, seus filhos. O empreendedor que está me assistindo, o seu grupo, time de cooperadores. Nós devemos andar de modo reto, honesto, e devemos servir a Deus pensando na glória dele. Que assim seja. A pergunta que eu digo a vocês é: você já olhou para sua família como um rebanho que Deus confiou para você? Você já olhou para o seu time de trabalho como um rebanho que Deus colocou para você? Espero que comece a olhar. Essas ovelhas são de Jesus, têm que ser bem cuidadas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por hoje. Senhor, que nós ouçamos essas orientações e de fato pratiquemos. É claro que antes de tudo aqui é uma orientação para pastores de igreja local. Mas os princípios que aqui estão não fica só para os pastores, fica também para o pai e para a mãe. São princípios de sabedoria. Fica aqui para o empreendedor, para o técnico, todo líder são orientações para os líderes. Senhor, que cada líder pastoreie com excelência
o time que o Senhor confiou nas mãos deste líder ou desta líder. Em o nome de Jesus, que seja fiel e no dia da sua volta que se encontrem fiéis ao Senhor. Ó Deus, é minha oração. Em o nome de Jesus, cada pessoa que me acompanha, ó Deus, possa viver uma vida renovada no Senhor, transformada no Senhor. Aproveito, ó Deus, consagro essa família, consagro esse time ao Senhor, esse negócio, esse empreendimento ao Senhor. Ó Deus, assim oro e te agradeço. Confio também que o Senhor há de liberar cura para o enfermo e libertar aqueles que estão escravizados por espíritos imundos, em um nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Deixe o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Deixe seu comentário para interagir com a gente. Seu pedido de oração nos comentários. Se inscreva se for a primeira vez e compartilhe com quem você ama. Deus abençoe e graça e paz.